Bem-vindo ao InfoAgora AI. Este é o seu canal de notícias, informação e análise dos fatos que realmente importam. Hoje a gente vai juntar as peças de um quebra-cabeça bem complexo que conecta a agitação nas redes sociais, os movimentos da direita, uma crise financeira bilionária e o mais alto escalão do judiciário brasileiro. Para a gente entender o cenário atual, o melhor é começar pelo termômetro da nação, as redes sociais. Nomes como Elon Musk e apelidos como Xandão, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, estão dominando o debate, com milhões de interações. E veja bem, isso não são apenas números, são reflexo de uma verdadeira batalha de narrativas travada em tempo real que molda a opinião pública e define os termos do debate político. Mas essa tensão toda que a gente vê na superfície não é um fato isolado, né? Ela é só a ponta de um iceberg que revela disputas de poder muito mais profundas. E é exatamente isso que vamos analisar. Muitas vezes, o que começa como um simples tweet tem raízes em decisões políticas e consequências econômicas bem reais para o país. O nosso roteiro hoje vai ser justamente conectar esses pontos. A gente começa na política, passa pela economia e chega nessas conexões surpreendentes com a justiça. Só depois vamos analisar as consequências de tudo isso. A proposta é entender como essas diferentes peças se encaixam. Bom, entrando agora no campo político, o que a gente observa é uma direita brasileira com duas faces bem distintas e que às vezes até entram em conflito na sua estratégia de oposição. De um lado, o confronto mais aberto, a mobilização popular. Do outro, a negociação de bastidores, a construção de alianças. De um lado, está essa mobilização mais popular, mais midiática, que hoje é personificado pelo deputado Nicolas Ferreira, que aposta tudo na força das ruas. Do outro, uma articulação bem mais silenciosa, estratégica, representada pelo governador Tarcísio de Freitas, que claramente prefere o jogo de bastidores. Essa divisão interna mostra que não existe um consenso sobre qual é o melhor caminho a seguir. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, aposta na mobilização das ruas com essa caminhada de 240 quilômetros até Brasília. A pauta é bem direta: defender a anistia e fortalecer a figura de Jair Bolsonaro. É uma estratégia clara de pressão pública, que busca manter a sua base de apoio sempre engajada, sempre mobilizada. Claro que a reação da esquerda foi imediata e dura. Parlamentares do governo classificaram o ato como uma encenação política, dizendo que não há pautas concretas para o trabalhador. A acusação é que seria uma manobra para desviar o foco de questões econômicas e sociais, basicamente um espetáculo para a mídia. Agora, na contramão de tudo isso, e num movimento muito calculado, o governador Tarcísio de Freitas cancelou uma visita a Bolsonaro. Para muitos analistas, o gesto é uma tentativa de se desmarcar da ala considerada mais radical e começar a construir um caminho próprio para a presidência em 2026. Essa decisão, claro, gerou atritos imediatos com a família do ex-presidente e expôs ainda mais as fissuras no campo da direita. Agora a gente muda o foco, saímos da política e mergulhamos no cenário econômico, onde uma crise de proporções gigantescas se desenrolou, afetando milhões de brasileiros. Um evento que, a princípio, parecia distante da política, mas como vamos ver, está intimamente ligado a ela, provando que estabilidade econômica e política andam de mãos dadas. 12 milhões. Esse é o número estimado de clientes que foram diretamente afetados pela liquidação extrajudicial do Will Bank. São 12 milhões de pessoas que, de um dia para o outro, viram seu dinheiro bloqueado e o futuro financeiro cheio de incertezas. E para reembolsar os clientes apenas do Will Bank, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, vai precisar desembolsar 6,3 bilhões de reais. É um rombo bilionário que precisa ser coberto por esse fundo, que funciona como um seguro para todo o sistema financeiro. Mas a conta fica ainda maior. Se somarmos a liquidação do Will Bank, a do seu controlador, o Banco Master, o impacto total para o FGC sobe para 47 bilhões de reais. É um golpe que compromete quase 40% do caixa do fundo, uma das maiores operações de resgate da história do FGC, que levanta, claro, sérias questões sobre a regulação do setor. Para quem não conhece bem, o FGC funciona basicamente como um seguro para o dinheiro depositado nos bancos. O problema é que o uso massivo dele, como nesse caso, acende um alerta vermelho sobre a saúde e a fiscalização do sistema financeiro, e também levanta o debate sobre o chamado risco moral, a ideia de que a existência desse seguro pode acabar incentivando os bancos a tomarem riscos excessivos.
É exatamente neste ponto que as histórias começam a se cruzar. O que parecia ser uma crise puramente financeira revela ter tentáculos que alcançam o poder judiciário. É a conexão entre dinheiro, política e justiça se tornando explícita de uma forma surpreendente e também preocupante. E essa conexão não é indireta, não é teoria. Reportagens e eventos recentes colocam o STF bem no centro das discussões sobre o colapso do banco. Isso transforma uma crise de mercado em uma potencial crise institucional, que acaba borrando as linhas que deveriam separar os poderes. Os eventos aconteceram muito rápido. Em questão de meses, a gente foi da liquidação do banco controlador ao colapso da sua subsidiária, e isso culminou em revelações que mudam completamente a natureza da crise. Ela deixa de ser econômica e passa a ser político-institucional. E aqui está o ponto nevrálgico da nossa análise. Investigações jornalísticas revelaram um elo direto e bastante controverso. Um contrato de alto valor entre o banco que estava em colapso e o escritório de advocacia da família do mesmo ministro, que é um dos principais alvos de críticas nas redes sociais. Essa conexão levanta questionamentos inevitáveis sobre conflito de interesses e a integridade das instituições. Bom, com todas essas peças no tabuleiro, a gente pode agora analisar o impacto real dessa colisão entre os poderes político, financeiro e judiciário. O que essa teia de relações significa para o Brasil? O que essa rede de interesses significa para a estabilidade do Brasil, para a corrida presidencial de 2026? E, talvez o mais importante de tudo, para a segurança jurídica e para a confiança do cidadão comum nas instituições do país? As consequências são múltiplas. Primeiro, a confiança nas instituições, que é o pilar de qualquer democracia, fica muito abalada. Isso gera uma enorme insegurança jurídica, que afugenta investimentos. Afeta diretamente o bolso das pessoas, que no fim das contas pagam a conta. E de forma crucial, redefine completamente o cenário para a próxima eleição presidencial. Para a oposição, essas conexões são a prova material de um sistema comprometido. É uma narrativa poderosa que, sem dúvida, será intensamente explorada, transformando essa crise financeira em uma arma política no debate sobre os rumos e a integridade das instituições brasileiras. Depois de conectar todos esses pontos, a imagem que aparece é complexa e profundamente preocupante. Fica claro que não se trata de eventos isolados, mas sim de um sistema interligado, onde os interesses parecem se sobrepor às funções institucionais. Nós vimos como o que começa com uma agitação nas redes, passa por estratégias políticas, mergulha numa crise financeira bilionária e termina expondo conexões muito questionáveis no mais alto nível do judiciário. É um mosaico que revela as vulnerabilidades e os conflitos de interesse que operam nos bastidores do poder. E essa é a pergunta que fica no ar. Em um cenário onde as fronteiras entre os poderes político, econômico e judiciário parecem cada vez mais borradas, a vigilância e a cobrança por parte da sociedade não são apenas um direito. Elas se tornam um dever essencial para a preservação das liberdades e da própria democracia.